Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje é o último episódio do nosso projeto Homem ao Máximo. Como atingir o máximo do seu potencial como homem em todas as áreas da sua vida. Eu sou Moisés Raposo, sou homem ao máximo da Sabrina. Nós somos casados para sempre e eu sou pai para toda a vida de João Paulo, Anne, Gabriele e Maria Clara. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Everton Luiz Prates, homem ao máximo da Poliana Macedo Zuliani, e nós somos casados para sempre. E hoje nós estamos nesse último episódio e nós temos aqui um convidado mais que especial, um grande amigo, nosso pastor Odias. Pastor Odias é um grande amigo, foi pastor ali durante alguns anos em Guarapari, um pastor em particular da nossa família. É pastor da Igreja Assembleia de Deus, da Convenção Cadeês, do Ministério Boas Novas em Guarapari, pastoreando aí há mais ou menos uns 30 anos, né, pastor? É homem ao máximo, casado para sempre com Isaura, pai para toda a vida de 3 filhos, avô de 4 netos, mestre em administração, coach profissional, professor de universidade e licenciado em teologia, terapeuta de casais e família. E hoje tem um desafio de apresentarmos para nós uma pergunta que eu acho que todo mundo já fez em algum momento da sua vida. Qual é o plano de Deus para a minha vida, pastor? Maravilha, hein? Seja bem-vindo, pastor. Bem, obrigado aí pela recepção, pelo acolhimento. É muito bom poder contribuir de alguma maneira com o propósito de Deus, né? Com o plano de Deus, com aquilo que Ele espera de nós, né? Então, agradeço aí só você mesmo, Moisés, né? É um sujeito extremamente criativo quando diz respeito às coisas de Deus. Então, se relacionar com ele tem que estar preparado para encarar aí, né? Encarou uma estrada boa hoje. Uma estrada boa, né? Por conta dessa criatividade dos céus, né? Maravilha. Essa semelhança a Cristo aí. Que bom, obrigado por Maravilha. poder fazer parte desse projeto. Para a gente dar início nesse bate-papo agora, Moisés e pastor, às vezes somos confrontados, de certa maneira, por Deus, e chegamos até nos questionarmos, né, sobre determinados assuntos, né? Mas a pergunta é a seguinte: existe um plano de Deus para a minha vida? Muito bom. Certamente. E isso responde por que estamos aqui, né? A nossa vinda a este mundo não é uma vinda aleatória, mas foi intencional, né? Deus sabia o que estava fazendo, né? E a gente, pela palavra de Deus, a gente entende que o plano dele é a glória dele. Não tem ninguém maior do que Deus, ninguém acima de Deus. Então, a glória de Deus é o plano de Deus para nós. Ou seja, quando Deus nos criou, ele queria que, de fato, nós espelhássemos a glória dele. Por isso ele fez a sua imagem e a sua semelhança, né? Ou seja, o primeiro homem, ele refletia a glória de Deus, né? Então, o padrão é exatamente esse. Um verdadeiro homem, ele reflete a glória de Deus. E esta glória de Deus, ela se manifesta no momento em que Jesus, o próprio Deus, né, se torna homem para nos ensinar, mais uma vez, o caminho de volta para manifestar a glória de Deus. Então, a glória de Deus, mais do que um sentimento de Deus de arrogância, de coisa. Não, ele sabe que isto é o melhor dele para nós. Se nós refletirmos a sua glória, nós retornaremos, estaremos novamente restabelecida a nossa semelhança e a nossa imagem, né, que é a imagem de Deus. Esse é o plano. Mas, pastor, se Cristo veio para mostrar em vida o plano, aqui nós temos um grande conflito nos dias de hoje em relação à mensagem que é pregada.
Porque a mensagem de Jesus, o caminho que ele percorreu foi o Gólgota. E antes da glorificação foi a cruz. Aí fica a pergunta, a resposta sobre o plano de Deus, a resposta está na cruz de Cristo? E o que isso significa para o homem? Então é cruz? Esse é o caminho da glorificação? Pois é. A cruz é consequência, né, do pecado. Né? Ou seja, se não tivesse pecado, não haveria cruz. Ok? E se não houver cruz, não há reconciliação com Deus. E se não há reconciliação com Deus, não há restituição da glória, né, que foi perdida. Então o homem, quando pecou, ele perde aquela glória de Deus. Aquela semelhança, aquela imagem, aquele espelhamento da glória de Deus. Nesse momento, o caminho para levar de volta é um caminho, sem dúvida nenhuma, de sacrifício. O pecado exige um pagamento, né? Ele exige uma dívida a ser paga, né, com o próprio Deus, porque o homem pecou contra Deus, e aí a justiça de Deus precisa se manifestar. A justiça de Deus, para se manifestar, ela precisa condenar o pecado, e condenar o pecado significa condenar o pecador. Essa é a justiça de Deus. Entretanto, Deus não quer condenar, Deus quer restabelecer a glória outra vez. Então, o caminho da cruz é o caminho que dá uma resposta, é um encontro entre a misericórdia e a justiça de Deus. Quem fala isso é o salmista no Salmo 85, vai falar, né, que a justiça e a misericórdia se beijaram. Né? Houve um encontro da justiça e da misericórdia. Deus simplesmente não pode perdoar o pecado do homem. Se ele faz isso, ele vai contra ele mesmo, a sua própria natureza de justiça. Porque ele disse que há uma consequência em relação ao pecado. A alma que pecar, esta morrerá. Então, como resolver essa questão entre o amor de Deus e a justiça de Deus? A justiça precisa condenar e o amor e a misericórdia quer salvar. A cruz resolve isso. É na cruz que isso que parece incoerente, que parece que não tem solução, né? Por um ato maravilhoso da sabedoria divina, na cruz há essa conciliação entre a justiça e o amor. Ou seja, onde tem justiça, tem amor. Onde tem amor, tem justiça. Jesus, então, cumpriu a exigência, né, em relação ao pecado e também nos deu a graça de seguirmos, a partir da cruz, um caminho de reconciliação com Deus. Então, a cruz, ela é necessária, porque ela, um braço com a justiça e o outro com amor. Então, cumpre-se em Jesus a exigência pelo pecado, o sacrifício, mas, ao mesmo tempo, saindo dali, o processo continua. É vida para aqueles que recebem o que Jesus fez, e o amor e a misericórdia dele que nos conduz a nos reconciliarmos com Deus e, de volta, recebermos a glória que foi perdida. Então, é necessário o caminho da cruz. Mas, pastor, assim, até aí, eu acho que muitos segmentos ou igrejas, acho que as pessoas até têm quem crê em Deus, Cristo, quem crê na Trindade, na palavra, até aí há um alinhamento, independente das igrejas evangélicas. Eu acho que a pergunta, o conflito que fica agora é no sentido assim, Cristo cumpriu ali na cruz o que precisava ser cumprido, ele pagou. Qual é o caminho agora? Porque ele falou, eu sou o caminho. Mas esse eu sou o caminho, existe um novo caminho pós-cruz? Ou o caminho é o caminho que ele trilhou? Porque aqui é um evangelho hoje pregado da prosperidade, da bênção, que ele reinou, agora é nosso rei, que ele vai te dar, que você tem tudo, que você pode todas as coisas, ele venceu, ele te perdoou. Em alguns mais extremos, você tá salvo porque ele já te pagou seu pecado. Isso foi indo para uma linha sem fim. Quando eu olho cruz, pós-cruz. Só que quando fala assim, tudo que Jesus pediu, ele fez primeiro. Aí ele veio e cumpriu um caminho e disse, agora, Moisés, Weber, pega a tua cruz e siga-me. Seguir o caminho até a cruz, ou existe um caminho pós-cruz, que aí a gente precisa entender o que é isso? Não, o caminho é um só.
Do início ao fim, ele é o alfa e o ômega. Então, do início ao fim, ele é o caminho. Ele é um único caminho. Não existe outro caminho. Ele é o único, um único caminho. Então, quando nós decidimos seguir a Jesus, obviamente que passaremos pela cruz. Assim como Jesus. Né? Porque todo homem tem o mesmo fim. Ou seja, o homem, passará necessariamente pela morte. É necessário que ele morra. Né? Porque não há novo nascimento sem ele morrer. E a morte dele tem que ser figurada na cruz. Tem que ter uma cruz. Então ele morre com um propósito, porque Jesus morreu por quê? Mataram ele? Ele fez alguma coisa de errado? Ele fez por merecer? Não, ele tinha um propósito. Então, quando Jesus está ali por um propósito, qual é o propósito? Que ele veio fazer o quê? Morrer. A vontade do Pai. A glória do Pai. É isso que ele está nos ensinando. Né? Ele veio para restabelecer. Diz o apóstolo, né, que todos pecaram e destituídos estavam ou estão da glória de Deus. Então, o que Jesus vem? Restabelecer a glória de Deus. Então, Jesus vai passar pela cruz, e o passar pela cruz significa o quê? Negar a si mesmo. Abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Ele está nos ensinando. Então, a nossa cruz, né, não é mais aquela cruz do pecado que cumpriu com aquilo que era a justiça divina. Agora, a cruz que Jesus nos deixa para carregar é o exemplo que ele deixou. Ou seja, negar a nós mesmos, nos humilhar e aceitar a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que nós vivamos a semelhança de Cristo. Olha, o caminho que nos leva de volta à semelhança à imagem de Deus, que foi perdida no Éden, passa por Jesus e passa pelo seu sacrifício na cruz. Então, esse evangelho que é pregado sem cruz, sem sofrimento, não é bíblico. Não é bíblico. Se você tirar a cruz do evangelho, você só vai ter uma religião. Mas a gente tem visto hoje, né, pastor e Moisés, principalmente no curso também, a gente vê uma certa exclusão. A pessoa não quer, nós não queremos passar por um sacrifício de cruz. A gente quer viver um evangelho onde é só bênção, como Moisés colocou. Então, assim, desse jeito as coisas ficam fáceis. Mas quando se de fato entende o que a mensagem propõe, né, o que é proposto dentro do plano de Deus, é que haja sacrifício. E só que o sacrifício que Jesus teve, ele não foi um sacrifício pesado de certa forma, né? Porque hoje a gente tem condições de evangelizar, a gente tem condições de viver em comunhão com os irmãos, né? Com a própria igreja, só que de maneira reta, só que é fácil. É fácil viver assim? Pois é. A questão quando nós escolhemos a Jesus, nós nos posicionamos. E posicionamos de um lado que é contrário a todos os princípios e valores desse mundo. Né? Sempre o que Jesus nos ensinou foi assim. O caminho, se quem quiser ser o maior no reino dele, então ele tem um reino. Esse é um ponto outro importante. Quando Jesus vem, ele estabelece um reino dentro de nós, neste mundo. Ele não nos tira do mundo e leva para o reino dele. Ele vem e traz o reino dele para dentro de nós e nos mantém ainda nesse mundo até que, de fato, o reino visível seja manifestado. Ao nos colocarmos nessa posição de seguirmos o reino de Deus, nós estamos em oposição, ou receberemos também a oposição, por conta dos princípios e valores que nós precisamos demonstrar que são valores desse reino. Então, a glória de Deus desse reino, a glória, ela manifesta os atributos de Deus. Então, nós temos um Deus que é verdade. Um Deus que é verdade. Né? Única verdade. Não é uma das verdades. É uma verdade absoluta. Enquanto o mundo não acredita numa verdade absoluta, e sim em muitas verdades, em várias verdades. Uma verdade relativa, né? Ela é relativa. Ela se aplica para uma coisa, mas não se aplica para outra. E quando você se mantém seguidor de Jesus, você está definindo uma verdade. Pode ter muitas, mas apenas uma verdade é a que você defende. Isso vai lhe trazer um custo.
de decisão em seguir a Jesus, estando nesse mundo e seguindo uma verdade, vivendo essa verdade, que é a verdade do Evangelho, que é a verdade do amor. Um amor que é sacrificial. Não há como amar sem sacrifício. O amor a Deus e o amor ao nosso semelhante é uma escolha, onde a primeira coisa que a gente faz é tirar a cada um de nós do foco. Ou seja, o amor coloca o foco no outro. Eu procuro agora atender a necessidade do outro. Não busco mais o meu próprio interesse, mas o interesse do outro. Isso não é sacrifício? Isso pode significar, para atender o outro, para satisfazer o outro, abrir mão de uma coisa muito valiosa, muito importante, algo que realmente eu queria e eu não queria, que eu lutei para aquilo, por exemplo, mas que naquele momento me é solicitado, me é exigido, se eu quero amar como Cristo amou, se eu quero andar como Cristo andou, se eu quero chegar onde Cristo chegou, porque Ele é o caminho, então, e se Ele foi na frente e deixou marcas e pegadas, que se eu pisar nas mesmas pegadas, eu vou passar pelo mesmo lugar, mas vou chegar no mesmo lugar, que é justamente a glória e a plenitude dessa glória restabelecida sobre a minha vida. Então, por isso, não há evangelho sem renúncia. Não há evangelho sem renúncia. A renúncia, o que traz dor não é o Senhor, não são as perseguições, não são as oposições das pessoas. Não. É o próprio contexto do mundo que nós, ao escolhermos seguir a Cristo, nos posicionamos contra. E fora as más interpretações, né? Porque acharam que Jesus queria tomar o reino, por exemplo, dos romanos. Não, ele estava estabelecendo um reino dele, inclusive para que os romanos também entrassem, como muitos entraram, né? Entrassem também nesse reino que é eterno. Qualquer outro reino foi passageiro. Teve um determinado tempo. Passou, os impérios cresceram, daqui a pouco morre o imperador, ruiu tudo. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Então o reino dele é um reino eterno. Mas eles não entenderam, né? Politizaram, trouxeram outras questões como ameaça ao poder que já estava estabelecido, não entenderam, né? E Jesus veio sem armas, veio completamente não como alguém queria tomar o poder, né? Mas mesmo assim a vida dele, né, foi tirada, ou melhor, ele permitiu isso em cumprimento à vontade de Deus, mas mostrando que esse mundo não sabe o que é dar a vida, sabe o que é tirar a vida. Mas aqueles que querem servir a Jesus e ter restaurado a glória de Deus, eles precisam dar a sua vida. E alguém dá a vida sem sacrifício? Né? Bom, pastor, em cima do que o senhor trouxe, né, nós temos aquele texto bíblico que vai dizer, né, a afirmação de Jesus em cima do que você está trazendo. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai, e a vontade é esta. Aí ele vai revelar que nenhum se perca, que todos sejam salvos por meio de Jesus, que é o caminho, né, em cima dessa situação. E aí, o que é minha pergunta? Deus estabeleceu um plano, Jesus veio cumprir o plano, e agora passa o plano para nós, através desse texto, mas passa a quem? Porque hoje nós vivemos um conflito em que separações estão acontecendo, destruições de famílias, e quando você vai entender o motivo, muitos deles é por incompatibilidade. É como se um casal está aqui, mas o meu plano não bate com o seu, a gente já não está mais tendo o mesmo caminho, e se perde aqui uma ordem, uma hierarquia. Esse plano foi estabelecido a quem? Como isso deve ser cumprido, sabe? Nesse momento nós temos aqui mulheres, homens, crianças e todo mundo ouvindo, e talvez está dentro de uma casa, vamos ver aqui, eu tenho que descobrir qual que é o plano para mim, qual que é o plano para ele, qual que é o plano para fulano. Está todo mundo querendo entender um plano para si. E é assim? Ou existe um plano e esse plano é direcionado a quem? E qual é o papel, que é o nosso foco aqui, do homem nesse plano? Perfeito. Vamos ficar aqui no princípio, né? Temos que ir ao princípio. Quando Deus ele falou, quando Jesus estava aqui, um grupo de religiosos chegou para ele e quis perguntar acerca do divórcio, se era lícito,
né? Porque a lei de Moisés previa isso e tal. Mas Jesus não queria conversar sobre isso, né? Nem sobre isso, nem sobre divórcio, nem sobre casamento. Ele queria conversar sobre o princípio. Ele falou, mas no princípio não foi assim. Lembra o que o Criador fez? No princípio criou Deus, macho e fêmea, e disse, não são dois, agora mais uma só carne. Então, esse é um tema extremamente interessante, porque Deus não criou o casamento. Isso não é um princípio de Deus. O casamento não é princípio de Deus. Porque se criasse o casamento, não criaria o divórcio. O divórcio faz parte do casamento. Mas Deus não criou o casamento. Deus definiu um princípio. Qual o princípio? Uma só? Carne. Uma só carne. Quem desfaz isso? Ninguém desfaz. Uma só carne ninguém desfaz. O casamento desfaz. Uma só carne não. Esse é o princípio que Deus estabeleceu. Uma só carne. E é bem interessante, porque ele criou um. Ele criou um. Isso é muito forte, porque Deus é um. Mesmo que esse um é composto de três, né, que se torna um, assim deve ser o ser humano nos seus relacionamentos. E muito mais ainda, esse relacionamento de uma só carne, onde Deus tira do homem uma mulher para Adão. Por que Deus faz isso? Deus está revelando a sua glória e o seu poder, né? Ele quer que todos se tornem um. Mas como todos podem se tornar um, sendo que dois, um homem e uma mulher, já estão com dificuldade de se tornar um. Se tiver, então, mais filhos, os filhos que são mulher, como que se torna a família um? Um. Né? Na essência, não é um combinado, não é um acordo. É algo que só Deus pode fazer. Essa unidade, né? Não é nem uniformidade, é unidade. Como que isso é possível? Então, toda a glória de Deus precisa seguir esses princípios. Tá? O princípio da unidade. Um homem, uma mulher, um macho e uma fêmea. Um só. Aí vem os filhos, sempre um. Né? Não importa a quantidade. Como isso foi impossível com os esforços humanos, Jesus vem e ele então institui o quê? A igreja. De novo, para cumprir o propósito, a igreja sendo muitos, é apenas um. Sempre essa ideia da unidade, para que, de fato, a glória de Deus seja manifestada. Então, Deus quis compartilhar da sua glória. Quando ele faz isso, ele precisa de um princípio. Né? Um princípio, quando quebrado, ele não chega ao propósito. Então, como Deus tem um propósito, para que se cumpra o propósito, e vai cumprir, porque não é pela vontade humana, porque se o plano é de Deus, quem é que vai cumprir? Deus. Deus vai cumprir o plano dele. O plano dele não está condicionado às vontades humanas, às escolhas humanas. Não está. Deus definiu um plano e esse plano será cumprido. Ele jamais iniciaria um plano se ele soubesse que não vai ter como terminar. Por isso, em Jesus, ele diz que é o alfa e o ômega. Jesus é antes de Adão, entendeu? É antes de Adão. Então, quando Adão veio, Jesus já estava previsto. Jesus já estava sentenciado à morte, antes mesmo de Adão. Então, porque Jesus vai corrigir aquilo que Adão falhou. Então, o princípio é que Deus envia um homem, porque tem uma ligação com o projeto ao longo do tempo. Adão veio e consigo traz uma humanidade, ou seja, toda a humanidade parte de Adão. Quando a Bíblia vai dizer que em Adão todos pecaram, né, porque sendo ele ali, né, o início da geração humana, né, esse processo que foi passado ao longo do tempo, então começa com Adão. A Bíblia vai dizer o seguinte, que Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Adão foi desobediente. Se Adão foi desobediente, a desobediência de Adão é que trouxe as consequências. Logo, a obediência de Adão vai trazer o quê? Outra consequência. A desobediência trouxe o pecado, mas a obediência pode trazer o quê? A salvação. O que faltou para Adão, não faltou para Jesus.
Então o princípio sempre é esse. Quando Jesus vem, ele restabelece o quê? A autoridade para o homem. O homem perdeu essa autoridade. E ele passou a ser escravo do pecado. Jesus vem, vence o pecado, e ele vem como homem e restabelece a ordem original. Deus tem um plano, ele não desistiu do plano. O plano envolve um ser humano. Porque tá na cabeça do outro, às vezes pode pensar que é o seguinte, não, Deus fez, né, o homem e a mulher, e deu tudo errado, né? Porque, e acabou. E acabou. Simplesmente assim. Assim, não, mas aí ele quis corrigir trazendo Jesus. Aí às vezes é essa a ideia que pode vir, né? Isso, então ele vem e... Tem que falar para cá, né? Ele vem e retoma e o plano, e mostra que ele tem um plano do início ao fim, né? Ele não desistiu do plano e nem ele se arrependeu do plano. O plano continua e o plano é o ser humano. Então Adão é restaurado em Cristo, né? Então a autoridade é como se tivesse assim, vamos começar de novo? Por isso a ideia do nascer de novo, que Jesus falou para Nicodemos. Vamos começar novamente? Agora o homem perdeu a autoridade, todos pecaram, mas agora Jesus restabelece a autoridade. Qual autoridade? Para o homem novamente. Ok? Então o homem é o projeto original de Deus. O homem é o projeto original de Deus. Nesse sentido, nós não estamos falando de uma questão que apareceu, porque o homem vem falhando há muito tempo. Pela falha do homem, pelo erro do homem, muitas mulheres se posicionam para consertar as coisas. Olha, existe um exemplo muito interessante, muito emblemático. Quando gente, um caso que aconteceu com Davi, estou tentando lembrar o nome da mulher que intercedeu pelo marido. Me fugiu o nome agora, acredita? Noemi? Não. Puxa, eu esqueci. Vê aí o nome. Davi volta de uma guerra, né, e está com seus soldados cansados, com fome, e chega nas terras de Nabal e deseja, e pede socorro, e pede alimento para sua tropa, né? Mas Nabal rejeita, não quis ceder alimento para a tropa de Davi e deixou Davi muito irado. Davi estava, né, numa guerra e ele não reconheceu Davi, né, sendo rei e tal. E aquele homem seria, com os soldados de Davi está pedindo, mas ele poderia tomar. Chegar ali e invadir aquele território dele ali, tomar tudo, inclusive matá-lo, né? E quando a esposa dele, gente, como é que eu esqueci o nome dela? Quando vê a esposa dele, que viu aquela situação, ela vai humildemente até Davi e pede perdão, e reconhece, e pede clemência, misericórdia, né? Pela atitude do marido, que foi uma atitude irresponsável, uma atitude de alguém que não estava no melhor do seu senso de juízo, né? Um inconsequente, alguém que estava provavelmente sob efeito de alguma, como se tivesse com efeito de alguma bebida, alguma coisa que tirasse ele da sobriedade. E Davi aí vai levando presentes, vai levando elementos, né? Então aquela mulher salvou a sua casa. Salvou a sua casa. A questão é que esse processo ao longo da história, colocando mulheres para assumir uma posição de responsabilidade pela casa, não corrige o projeto original. Não corrige. Porque o projeto original foi que o homem foi criado e dele saiu a mulher, e que é responsabilidade do homem. É responsabilidade do homem, mas ele falhou. E por ele, que é a semente, o pecado entrou no mundo. Então há uma necessidade de Deus restaurar o homem, e a partir do homem, ele restaurar a casa, a sociedade.
que estiver em volta dele e o plano de Deus original da glória dele se manifestar para toda a humanidade. Se por um homem entrou o pecado no mundo, é necessário que por um homem também venha a salvação, venha a restauração ou a reconciliação com Deus e o restabelecimento da glória dele. Então, o homem é a autoridade constituída por Deus. Isso é fundamental. Mas tinha que ser assim. O princípio é esse. Começou com um homem e vai concluir e terminar com um homem. Vai terminar com um homem. Ou seja, o processo que a gente vai ver no final é exatamente isso. Não haverá mais essa separação. Não haverá mais lá no projeto original, o que é homem, o que é mulher, o que é criança, o que é adulto, o que é casamento. Essas coisas elas acabam, porque todo o processo foi apenas educativo, porque para Deus não importa se é homem, se é mulher, né? O que Ele quer é restaurar o ser humano, né? Que no final não haverá mais sexo, não haverá mais distinção, né? Não só entre sexo como gênero, raça, situação de casamento que não haverá mais, tudo isso termina. Então, nesse momento, um projeto que funciona como um projeto pedagógico, onde Deus quer restabelecer a sua glória. Por mais complexo que isso seja para o entendimento humano, o que a gente precisa saber é que Deus tem esse plano e que a autoridade do homem precisa ser restaurada, né? Porque ele é a cabeça, tá certo? E se ele falha, tudo demais falha. Tudo demais falha. Ok? Então, pastor, aquele texto bíblico em que diz assim, só para entender se tem uma ligação direta com isso, entendendo que é do homem a responsabilidade de ser o cabeça, de cumprir o plano, né? A responsabilidade de cumprir o plano. Sendo a responsabilidade dele, e a Bíblia citando o papel da mulher como coerdeira, como submissa, como companheira, ou seja, formar um com ele no plano, aquele texto que vai dizer em que a mulher deve se acomodar ao plano aos projetos ali do seu marido. Isso está ligado ao plano espiritual, ao plano de Deus? Toda submissão tem que ser como ao Senhor. Então, assim, porque às vezes entra esse grande conflito em termos de casal, entende que tudo então que Deus está trazendo, ela está ligado a um projeto original, está ligado à questão espiritual, está ligado ao chamado. Se o homem tem um plano, a mulher assim, não está dizendo dos projetos pessoais, das idealizações, ele está dizendo assim, fora isso, você tem que cumprir com o seu papel no plano que foi estabelecido em que ele é o cabeça. A mulher, ela só é obrigada a fazer aquilo que glorifica a Deus. Se não glorifica a Deus, ela vai contra Deus. O homem, ele só tem autoridade dada por Deus. Nenhuma autoridade tem um homem que não foi dada por Deus. E podemos perceber que a consequência disso é tão grave, porque a gente vê situações em que, de fato, o homem ele perde totalmente a sua autoridade na sua casa. Perde. Às vezes até tem brincadeira e tal, que a esposa manda em casa e tal, né? Sempre tem essas brincadeiras, mas tratando de coisa séria, tratando da palavra de Deus em si, a gente vê muita omissão dentro de famílias, e isso tem afetado o meio cristão. Porque o fato de a gente está trazendo aqui uma ideia que é a essência de Deus. Então, não é uma situação onde que vai trazer para um pai de família, né, um homem de casa, ser autoritarista. Não é essa a ideia. É a ideia de ele ser realmente uma liderança, ser um exemplo para a sua família no que diz respeito a coisas que são importantes dentro da sociedade. É algo que impõe respeito, que impõe a pessoa ser ética nas suas atitudes. Isso é representar Cristo diante da sociedade. Com certeza. Tirando os meninos, falando de homem, né? Tirando o papel, mas assim, falando de homem, não segundo a palavra, mas pelo menos um homem que sabe das suas responsabilidades hoje e cumpre. Ele consegue cumprir suas responsabilidades num trabalho, quando ele entende que ali ele é um funcionário, que ele segue uma ordem, ele segue, se ele não seguir, ele vai perder o emprego, tem uma consequência, ele vai e segue. Ele segue no trânsito.
os limites que são estabelecidos, porque ele sabe que se ele corre risco de vida. Então, há várias leis que são estabelecidas e regras, ele consegue seguir. Então, eu chego num consenso assim, que eu acho que o grande ponto que faz com que esse homem não consiga seguir é que ele está perdido quanto a esse plano. Porque o cara se omite, se esconde, ele troca de esposa, de mulher, de casa, de cidade, de filho, ele troca de tudo, mas ele não se posiciona diante de um plano. Tipo assim, não entendeu que existe aí, tem um Deus, tem um plano, você tem um papel e a sua vida é cumprir com isso. Daí as consequências. Aí o caos que nós estamos vivendo nesse mundo, né? O que nós estamos falando é que, e esse é um outro assunto, né, bem profundo, que está faltando é temor. É temor do Senhor. E temor do Senhor sem conhecer o Senhor nunca vai ter, né? Então, se as pessoas não estão seguindo um plano divino, plano propósito divino, é porque não conhece a Deus, né? E aí esse relação, mas eu tenho relação com Deus, eu falo com Deus, sim, um Deus imaginário, né? É o famoso Deus imaginário. Eu criei um Deus que ele está comigo e ele me entende, e ele sabe que eu sou assim, né? Que eu tenho essas questões. Então Deus tem que se adequar à minha realidade. Então, se esse Deus não vem adequado à minha realidade, ele não me serve. Vou escolher um outro Deus. O Deus que nós estamos falando, que é o Deus da Bíblia, o Deus que criou todas as coisas, é o Deus único. O Deus único. A gente deveria se relacionar com ele primeiro conhecendo-o. Eu quero conhecê-lo, preciso conhecê-lo. Ao conhecê-lo e ter clareza de quem ele é, importante aí, quem ele é, quem Deus é. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como ele pensa. Eu preciso saber quem Deus é e o que ele pensa, como ele pensa a respeito de tudo que eu faço ou quero fazer, porque existem muitas coisas que estão em mim, né, que elas foram dadas por Deus. Então, desejos, vontades, poder, tem um monte de coisa que Deus soprou em nós. O problema é que o pecado mudou isso. Então, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso saber o que Deus pensa, para na sequência entender como ele age. Essas três coisas são fundamentais. Quem Deus é, o que ele pensa e como ele age. Ao entender isso, qual é a próxima atitude minha? É perguntar para ele, o que o senhor quer que eu faça? Ele está no poder, ele está no governo, ele fez intencionalmente, foi ele que me trouxe para cá, ele me colocou aqui. Então você vai lá para o chefe de trabalho e pergunta para ele o que é para fazer. E você assina e vai fazer exatamente o que ele quer. E você teme a ele, teme o quê? Que ele tem poder para te mandar embora. Mandar embora. E isso vai ser ruim para você. Ok? De fato. Agora, você não teme ele, não obedece ele, se você falar assim, pode me mandar embora. Para mim, não vai acontecer nada. Eu arrumo outro ali, outro aqui, ele vai dando. Ele continua agindo conforme a sua cabeça. A questão é que o destino do homem está na mão do homem. E só tem um destino. Qual é o destino? Todo joelho se dobrará diante de Deus, querendo ou não querendo. O destino do homem é Deus. Pô, onde Jesus chegou? Chegou até Deus. Quando chegar em Deus, aí, amigão, é que haverá uma decisão de Deus. Até chegar a Deus, é um destino só. Se você escolheu amar a Deus, se você escolheu o projeto de Deus, o plano de Deus vai levar todo homem até Deus. Vão estar diante dele. Ok? Vão estar diante dele. Então, o temor a Deus vai nos levar para a presença de Deus para sermos aprovados ou reprovados. Mas todos chegarão até Deus. Esse é o projeto. Se você não entende isso, você realmente vai fazer as coisas do seu jeito. E isso está aberto. É verdade. Eu não creio que Deus existe. Eu não penso em Deus assim. Tudo bem, de onde você tirou esse Deus? O Deus que nós cremos, nós tiramos daqui. Da inspiração, dos relacionamentos que outros passados tiveram, e hoje, pela experiência deles, nós temos também adquirido a nossa experiência. Então, seguir o plano de Deus não é uma coisa desesperadora, não é uma coisa que tem só sofrimento. O sofrimento, é isso que é interessante, o sofrimento faz parte da natureza humana.
Só que o ser humano está disposto a sofrer por uma causa. Se ele entender a causa, ele está disposto a sofrer. Já viu um jogador de futebol? Ele abre mão de um monte de outros prazeres para poder ganhar uma recompensa. Tá certo? Para uma recompensa. Ele abre mão de muita coisa. Né? Muitos amigos estão lá mandando mensagem para ele: onde é que nós estamos agora? Está no barzinho, está enchendo a cara, está fazendo, e ele está ali. Né? Você já percebeu quando o jogador de futebol termina aquilo que ele chama de, que era a missão dele, quando chegar em tal lugar, o que ele espera agora? A morte. Perdeu o sentido. Né? Eles começam a ficar barrigudo, eram todos, tinha atividade física, tinha um monte de coisa, o sacrifício por causa de um propósito. Quando ele chega dali, que ele cumpriu, acabou a vida dele. Ele perdeu o sentido. Aí a saúde, tudo aquilo que ele fazia, aquelas restrições, não faz mais. E morre muitas vezes. Raramente você vai ver um jogador de futebol morrer depois dos 90 anos. Mas, ô Dias, o homem, ele não morre por aquilo que ele não acredita, né? E a gente vai ver, nós vamos ver aí em países homens que se matam por aquilo que eles acreditam. Assim, explodem ali, matam um monte de gente por uma coisa que ele acredita. Uhum. Então, o que nós estamos vivendo nessa sociedade nossa, assim, que você citou? Cara, será que realmente se perdeu quem é Deus? Uhum. Se perdeu o propósito? Quem é Deus? Porque às vezes tem pessoas que estão ouvindo e tal, estão entendendo de mas assim, tá, mas esse não é o meu Deus. Não, a questão é o seguinte: o que as pessoas estão apresentando diante de Deus é um plano. Senhor, eu tenho um plano. As pessoas não querem perguntar para Deus qual é o plano dele. Esse Deus que criou, e em muitas igrejas, se criou um Deus. Esse Deus, ele satisfaz você. Sem contrapartida. E, na verdade, não é assim. Né? Deus não precisa da gente. É nós que precisamos dele. Deus pode simplesmente desfazer a raça humana e fazer outra. Ele só está condicionado a ele mesmo. Não tem ninguém acima dele. É ele mesmo. E ele escolheu fazer isso que ele está fazendo. E é um privilégio para nós podermos ver, ser participantes da natureza divina, da glória que ele revelou e ainda há de ser revelado. Isso é prazeroso. Então, se nós entendermos que não é o nosso plano que temos que se apresentar para Deus, nós temos que perguntar para ele o plano dele. Nós temos que entender o plano dele, tem esse interesse. Tem que partir de nós. Né? Então, é necessário que o homem viva a semelhança de Cristo. Jesus disse: eu não faço nada sem que meu Pai me diga. Olha, Jesus, cara, ele é o nosso exemplo. Então ele diz que não fazia nada e não fez nada. Tudo que o Filho faz, ele viu o Pai fazer. E a ideia é bacana, assim, porque quando se trata do plano, né, do propósito de Deus, já está estabelecido. Então cabe a cada um de nós querer fazer parte disso. Sim. Quão maravilhoso é a gente querer fazer parte desse momento, porque de fato ele, além de ser tão importante para nós, ele acaba sendo importante para quem está próximo a nós também. E assim, quando a gente entende isso, fica muito mais prazeroso, fica muito mais gostoso de você servir a um Deus que ele de fato é bondoso. E eu quero aproveitar nesse momento para estar agradecendo a Igreja Batista Novo Horizonte em Linhares, do nosso querido pastor Ebenezer, juntamente com a equipe técnica que tem nos abençoado aqui, o Gustavo Nossa e o Arthur Pandolfi, né, na direção do Emerson Leal. Nosso muito obrigado. Agradecer também ao nosso querido e amigo empresário Alisson, da Cotimac, um abraço, está fornecendo a parte aí de equipamentos também. E juntamente a Verônica com a VR Artes Digitais. Nosso muito obrigado e principalmente a Deus por ter permitido que pudéssemos estar aqui falando e compartilhando o que mais importa, que é a palavra dele. Maravilha. Ô Dias, nessa segunda etapa nós queremos entender o seguinte: em meio a esse caos do mundo, em meio a essa situação aí terrível, falta de identidade, falta de conhecimento do próprio Deus, né? As pessoas perdidas com o próprio propósito de vida. Vemos hoje que o maior índice de suicídio
quando foram feitos, quando você pega uma pessoa em depressão ou quando ela tirou a própria vida, o que se ouviu ela falar antes é: perdi o sentido da minha vida. Então a gente percebe assim, o caos, a morte está em se perder o plano, se perder do plano, se perder do caminho, gera morte. Qual é a atitude de um homem, né, ao enfrentar qualquer tipo de problema, ao enfrentar essas situações que a vida nos traz? Bom, só para dar uma sintetizada na questão do plano, né? Como Deus quer compartilhar a glória dele, esse é o plano. Tudo que está acontecendo, a forma como ele trouxe o homem ao mundo, ao permitir o homem fazer a escolha, né? Deus quer compartilhar a sua glória, mas com alguém que tenha a opção de escolher se quer ou não, né? Então, todo aquele projeto de colocar o homem para viver, né, e criar uma mulher, eu acho que nesse projeto a mulher, quando Deus forma a mulher, é uma das coisas mais extraordinárias. Mais extraordinário. A ciência, eu gosto de brincar com isso, porque a ciência fala, né, algumas... Na ciência não, há uma hipótese, e alguns acreditam nessa hipótese, né, de que o homem, por exemplo, veio do macaco. E eu pergunto para as irmãs da igreja: a mulher veio de onde? Se o homem veio do macaco, a mulher veio de onde? Né? Não tem uma explicação óbvia, tão significativa como tem. Então, a mulher... Ela é muito significativa nesse plano, porque ela tem um papel de revelar Jesus. Isso é interessante. E Jesus é o Salvador do homem. Então, se a mulher comeu o fruto proibido, né, trouxe para dentro dela e vai gerar, a partir disso, seres contaminados, né, ela também teve a capacidade de gerar o Salvador, que veio trazer a cura. Isso é extraordinário para o homem. Então, por que Deus deu a mulher? Por que Deus criou a mulher? Puxa, Deus estava pensando na salvação do homem que ia ser perdido. Se não tivesse, o plano teria ido por água abaixo. Então, o plano de Deus incluía tudo isso. Então, o processo desse relacionamento é um processo de cura. Se eu quiser restabelecer e voltar ao plano original de Deus e me incluir dentro do propósito, eu preciso amar a minha esposa. Amém. Eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Não há como. Né? É um processo que vai trazer salvação para mim. Ou seja, meu relacionamento com a minha esposa traz salvação para mim. Vai fazendo sentido a frase, né? Vai fazendo sentido vários textos isolados em que a gente vai vendo que dentro do plano eles fazem sentido. Né? Quando fala assim, Deus odeia o divórcio. Parece que é simplesmente assim, que Deus está preocupado com o casamento. Uhum. Ele está lá voltando, não, porque isso aqui... Não vai chegar a manifestação da glória. Está impedindo, o plano de acontecer, né? Nesse momento do divórcio, você está pensando em quem? Ao invés de você pensar... O que acontece? É muito interessante como Deus trabalhou, porque a glória dele é todos os atributos dele, principalmente o que nós chamamos, o que ele traz para nos conhecer, porque... Olha o princípio interessante. Se o homem não teme a Deus, ele não chega ao amor. O amor é resultado do temor. É um processo posterior ao temor a Deus. Não existe amor sem temor. Ok? Então, por que nós amamos a Cristo e amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Mas Ele nos amou primeiro, é um conhecimento que nós temos e cremos pela fé, porque passamos a temê-lo. Se a gente sabe quem é Deus e sabe quais são as consequências de servi-lo, e as consequências de não servi-lo, nós passamos a temê-lo. Fazemos uma escolha. E ao fazermos essa escolha, nós passamos para o processo de aprendizado de amar. E o aprendizado de amar se dá como? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a ti mesmo. Essa relação de amor com Deus e com quem nós... Um Deus que não vemos, né? Nós amamos a Ele quando, de fato, quem nós vemos... nós exercitamos esse amor. Então é no lar que a gente vai experimentar isso. Por isso, a glória de Deus há de se manifestar. Quando você pergunta como que enfrentamos esses desafios, o que pode ser, o que se torna um problema, né? Porque o homem foi dado a ele a responsabilidade. Então tudo que acontece no mundo é responsabilidade do homem. Presta bem atenção nisso. Deus colocou o homem no Éden. Quando o homem pecou, Deus volta ao Éden e chama quem? Adão. O responsável.
Deus ele é exemplo dessa questão de autoridade. Quando ele dá autoridade para alguém, ele respeita a autoridade. Ele respeita. Jesus está diante de Pilatos e Pilatos fala: rapaz, você sabe que eu tenho autoridade para te inocentar ou te condenar? O que Jesus falou com ele? Nenhuma autoridade sobre mim você teria se do Pai não te fosse dado. E Jesus respeitou a autoridade. Ele poderia fulminar o Pilatos ali. Simples assim, né? Mas Deus respeita a autoridade. Então o princípio de autoridade é um princípio de temor a Deus. Por isso o homem, nessa questão de autoridade, e não de ser melhor, não de ser maior, inclusive quando Deus estabelece a autoridade, o menor aqui pode ser bem melhor do que entendeu? Porque aqui na terra é isso, mas quando chegar no céu, Deus inverte a pirâmide. Ele pega o menor, mesmo que ele esteja numa posição superior, né? O menor para Deus não é quem está na posição inferior, não é posição. O menor para Deus não é posicional. O menor para Deus é a vida dele. Ele pode estar aqui como um grande líder, uma pessoa de autoridade, cá em cima, e ser o menor aqui na terra. Deus conhece os corações, porque né? Deus sonda o coração. É a atitude dele, é o comportamento dele, é a semelhança dele a Cristo, sendo quem era Deus, Jesus, e o que ele se fez, né? Sem perder a autoridade, sendo menor com grande autoridade. Então, nesse projeto, como solucionar, como trazer realmente ordem para as coisas, para os problemas, que sejam eles no âmbito familiar, seja no âmbito da sociedade, que está perdida. Primeira coisa, encarar a situação de frente. Ou seja, o homem não pode, é só pegar o exemplo de Adão, faça tudo que Adão fez diferente. Não terceirize a culpa, não coloque a culpa em ninguém, não fique procurando o culpado. Se chegou até você, como diz na nossa lição lá, as transferências de culpa terminam aqui. Então você tem a solução. Se você tem Jesus, você tem a solução. O homem que tem Jesus tem a solução para qualquer que for o problema. Se ele tem esse posicionamento de entender, chegou aqui, eu sou cabeça, eu tenho Jesus e nós vamos resolver isso. Então a primeira coisa é encarar de frente, buscar a orientação de Deus, assumir a responsabilidade e acreditar que Deus ele pode fazer o impossível. Então você está limitado, mas o seu limite é superado, né? Se Deus estiver com você. Se Deus estiver com você, tudo é possível ao que crê. Então, primeira coisa, encara aquela situação de frente, como homem. Como homem. O que é o homem? O homem de verdade é aquele que é semelhante a Cristo. Aquele que sabe que tem uma cruz. Sabe que tem uma cruz. Ele vai encarar isso com responsabilidade. Ele aprendeu a confiar em Deus e por isso ele faz o que Deus manda. E ao fazer o que Deus manda, ele tem autoridade. Se ele tem autoridade, isso vai ser resolvido com aquilo que Deus vai continuar lidando, porque é isso que Deus quer. Quanto mais obediência a Deus, mais autoridade ele libera. Mas, pastor, hoje temos um problema sério, né? Porque nós estamos falando agora para uma sociedade de homens omissos. Homens que estão igual a Adão. Nesse exato momento, quando ele ouve a voz de Deus, ele se esconde, não se tampa todo, se esconde até na caverna, porque ele sabe da condição que ele se encontra. Sim. Então, para esses homens, nesse momento que estão nos ouvindo, falam: cara, você está falando para mim agora, mas minha esposa já me deixou, eu já perdi os meus filhos, já acabou a minha vida, e paz, eu já perdi foi tudo. Eu estou consciente agora, mas já estou no 3º casamento, já sei que não tem mais como consertar nada. Cara, eu estou nessa situação, eu me experimentei e hoje eu sou um viciado. Então, assim, o cara já está na condição, ele fala: quem sou eu para chegar perante Deus aqui? Eu não tenho nem cara. Se eu chegar lá, eu vou abaixar minha cabeça. Ele não se considera homem mais. Ele não se vê nesse papel. Ele acha que ele não é o cara. Ele já teve a oportunidade dele e perdeu. E ele perdeu. Então, mas ele está ali e o plano continua mesmo. O que esse homem faz? Simples. Se ele não tem condições de chegar a Deus, se ele prestar atenção, Deus está pertinho dele. Lembra? A gente ama Cristo e ama Deus porque Ele nos amou. Primeiro, quando Deus decidiu nos amar,
né, decidiu nos amar, ele não estava esperando que a gente fizesse alguma coisa para ele amar. Ele decidiu antes. Antes que nós pudéssemos fazer alguma coisa para merecer o amor dele, ele já fez. Então, você tem que se preocupar, você não tem que fazer nada para Deus te amar. Ele já te ama. Ele já escolheu te amar. Assim, eu vou, né, agora eu vou falar por mim, né, tendo entendido muito bem a colocação belíssima que o senhor colocou. A gente procura, né, eu procuro fazer sempre o meu melhor para Deus. E como ser humano e pecador que sou, eu vou ter dificuldade, sempre em algum momento, de estar dando continuidade à proximidade com Cristo. Uhum. Então, vão haver momentos de dificuldade, né? Então, por mais que eu tenha a consciência de que eu devo permanecer na presença do Senhor, que eu devo buscá-lo, que eu devo servi-lo, isso implica em constância. E acho que constância é um fator que acaba sendo prejudicial, porque você se manter numa contínua ela é muito difícil. Uhum. Então, o que o senhor pode me dizer para que essa chama, essa servidão ao Senhor, ela não se apague? Ok, eu vou responder isso, mas deixa eu fechar aquele raciocínio ali, porque se o camarada, de novo, Deus ama, ok? Mas ele não aceita o pecado. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer, se ele chegou a esse ponto de perder a autoridade, estar sem sentido na vida, sem saber o que fazer, a primeira coisa que ele precisa é conversar, falar com Deus. Ele pode falar nesse momento, falar, Senhor, olha a minha condição. Não é isso que o Senhor quer de mim, eu tenho certeza. Não foi o Senhor que me fez assim. Eu me tornei assim pelas escolhas de decisão que eu fiz. Olha que interessante, isso é ser responsável pelas coisas. Então, o que Deus quer é isso, e Ele assume essa condição diante de Deus, diante do Senhor, sabendo que Ele já ama, Ele está disposto a perdoar. Mas se eu não me posicionar como alguém que precisa do perdão, de nada adianta Ele dar o perdão, você não percebe e não aproveita, e não usufrui do benefício do perdão. Deus já te perdoou. Ele não vai te perdoar. Ele já perdoou. Ele não vai te amar. Ele já te amou. Ele te ama. Então Deus quer restaurar, já mandou Jesus Cristo para restaurar a condição, a autoridade do homem. Então, dá para voltar no passado? Dá para voltar lá no início e começar tudo de novo? Muito provavelmente, é certo que não. Muitas coisas que ele fez errado lá atrás, dá para ele corrigir lá atrás? Não dá. Mas quando ele fez aquelas coisas erradas lá, Jesus já tinha morrido. Então aproveita que não tem mais dívida. Coloca tudo em Jesus, confessa, Senhor, fui eu que fiz, eu te agradeço porque o Senhor já pagou por aquelas dívidas, eu aceito isso e vou me posicionar agora de forma diferente. Quero recomeçar. Eu quero recomeçar. Então ainda não é o fim. Então o homem tem diante de si uma decisão, de novo, pode decidir agora. Eu não tenho forças. Ok, mas não pode nem falar com Deus, Senhor, eu não tenho força, não fala comigo. Fala com Ele, pode falar, eu estou aqui, me reconheço que errei, preciso, me arrependo e quero recomeçar outra vez. E aproveita, vai falando com Deus e Ele vai te mostrando ao longo da palavra, o relacionamento com Ele, exatamente o quê? A possibilidade dessa glória, né? Essa glória é exatamente essa restauração da autoridade, né? Da capacidade de poder fazer o quê? Transformação. Ou seja, a autoridade que é dada por Deus é para você transformar vidas, transformar outras vidas, dar a oportunidade para outras vidas, é a glória dele se manifestando através de você. Ok? E o que fazer para não perder alguém que acha que, por exemplo, nesse momento, e eu já estou numa situação que eu acho que eu estou perdendo? Volta para o princípio, né? Volta para o princípio. O princípio é sempre Jesus, né? Então eu preciso cada dia me relacionar com Ele. A glória de Deus, ela se dá, ela é transferida para nós pelo relacionamento. Se nós não tivermos relacionamento com Deus, essa glória não se manifestará em nós. Quanto mais relacionamento com Deus, é só testar. Passa essa semana em oração, jejum e meditando a palavra. Veja como que a sua esposa vai mudar. Como seus filhos vão mudar. É incrível. Vão ver, parece que está estampado no seu rosto. E outra coisa, pode orar, ora escondido, não precisa nem que eles vejam.
Agora, começa a fazer coisa errada escondido. A esposa não sabe, os filhos não sabem, mas parece que sabem, porque a reação deles muda completamente. Começa a ter uma reação mais resistente à sua autoridade, começa a questionar mais coisas, parece que viram você fazer a coisa errada. Mas quando você começa a orar e buscar a Deus e ter relacionamento com Deus, Deus restabelece novamente a glória dele sobre você, e isso é percebido. Isso é extraordinário. Então, não deixe chegar, não deixe a luz se apagar, não deixe a chama apagar. Se perceber que está um vento, que está acontecendo alguma coisa, e você já não. E quando você percebe isso, você para pensar, rapaz, que tem quase um mês já que eu não estou orando. Eu acho que cada um de nós que já teve a experiência da glória sabe quando ela começa a dissipar. Né? Começa a dissipar. E não adianta você ter boas histórias do passado. Eu já fui isso, eu já preguei, isso não resolve nada agora. Né? A glória do passado não é agora, não resolve agora. É preciso nesse momento. O momento presente é o que conta. Então hoje eu quero viver novamente isso. Busque ao Senhor, busque em oração, jejum, a palavra dele, comunhão com o Espírito Santo de Deus, e ver a autoridade dele se manifestando na sua vida, na medida que a sua oração se transforma em quê? Em atos de obediência. Ou seja, não pode ficar apenas na teoria, apenas no gogó. Aquilo que você está falando com Deus vai virar realmente uma realidade. Faz o teste de você, homem, em casa aí, ó. Se você quer exercer sua autoridade, bota nas mãos do Senhor e pede ele para você ver se você não vai ser atendido. É isso aí. Pastor Odias, nós chegamos aqui no fim, né, de mais um podcast, e nós queremos finalizar fazendo o que de costume. Queremos que você deixe para quem está nos ouvindo de tudo que conversamos. A gente sabe que às vezes, né, o ser humano ele tem aquela dificuldade de assimilar tudo. E assim, se fôssemos ter um resumo, ele está aqui agora ou chegou agora e quer saber, Odias, qual que é o plano de Deus para a minha vida? Resume para nós aí o que ele precisa cravar no coração dele aí para ele retornar ao plano original. Muito bem, o plano de Deus é que você que você viva para a glória dele. Se você tirar o foco de você mesmo, você não tem que estar preocupado com sua imagem, você não tem que preocupar-se com a sua reputação. Preocupe-se com a reputação de Deus. O que as pessoas estão falando de Deus quando olham para você? A reputação de Deus, a glória de Deus, é por Ele. Por Ele, dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Viva para a glória dEle. Tudo que você fizer, pensa, quando alguém estiver vendo o que você está fazendo, vai glorificar a Deus? Vai honrar o nome de Deus? O que as pessoas dizem de Deus quando vê você? O que a sua esposa fala de Deus? O que seus filhos que não veem Deus falam sobre Deus? Tudo que seu filho falar sobre Deus é o que vê você fazer. Se você realmente estiver fazendo e vivendo para a glória de Deus, os teus filhos estarão glorificando a Deus. Se não for isso, eles estão glorificando a você. E aquela glória vai levá-los a esse mundo de perdição que está aí. Maravilha. Não deixa a chama apagar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Maravilha, pastor Odias. Nós estamos muito felizes aí, né, em ter esse pouco momento aqui. Poderíamos ficar aqui a tarde toda, mas não vai ser possível. Mas foi muito bom, tenho certeza que vai edificar todos que estão nos ouvindo, né? O projeto, o podcast Momento com Deus, ele tem esse objetivo de levarmos esse momento com Deus para outras pessoas. Amém. Tirar esse momento, né? E o Deus te usou poderosamente. Que Deus abençoe grandemente aí a sua família, seu ministério, né? E tudo que Deus tem, continue cumprindo as promessas que tem. E nós vamos ter outras oportunidades aqui. Amém. Também, tá? Quero agradecer a você que está nos ouvindo, que passou esse momento conosco. Que Deus venha edificar a sua vida. Pedimos você que curta, compartilhe, comente na nossa página. Isso vai ajudar com que essa mensagem chegue a mais pessoas e que outras vidas sejam alcançadas. Então nós somos gratos e pedimos que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Isso aí, gente. Muito obrigado por mais esse momento com Deus. Estejam sempre bem-vindos e aguarde para o próximo episódio. Obrigado, pastor. Amém. Foi uma satisfação muito grande. Se não for para glorificar a Deus, não faz sentido eu estar aqui.
minha vida se perde totalmente. Então, eu creio que vim aqui para glorificar a Deus e espero que Ele tenha se agradado. Maravilha. Amém. Estamos encerrando esse podcast Momento com Deus e essa série, 12 capítulos aí, homem ao máximo. E agora quero te convidar já para a próxima sexta-feira. Nós vamos estar iniciando um novo projeto, um projeto que serão testemunhos real de um Deus de milagre. Nós vamos trazer aqui pessoas em que vão trazer através de testemunhos reais um Deus que ainda ressuscita, faz milagre, batiza com o Espírito Santo, cura, liberta o viciado, e nós vamos ver isso na prática. Tudo para a glória dele. Para que a glória de Deus se manifeste através disso. Amém.